Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido para assistir a aula de número 12 do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai obter maiores informações sobre os três blocos de aula: bloco 1, Química Geral Inorgânica, bloco 2, Físico-Química e o bloco 3, Química Orgânica. Além disso, no nosso site você também encontra uma série de links interessantes com vários artigos científicos, algumas orientações de estudos, o nosso diferencial, as nossas listas de exercícios organizadas por bloco de aulas e por grupos de aulas. Então você vai lá, faz o download gratuitamente da lista referente a algumas aulas aqui no YouTube, você tenta resolver no conforto da sua casa e na sequência a gente posta videoaulas corrigindo essas listas para que você não fique com dúvida nenhuma e possa aprender química de um jeito diferente. Pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre modelos atômicos. Agora a gente fala sobre a teoria atômica de Thomson. Na aula passada a gente trabalhou o modelo atômico de Dalton, onde este modelo foi suficientemente bom para explicar as leis de conservação das massas, leis de proporções constantes e lei das combinações químicas. Esse modelo então foi muito importante para aquele momento histórico. Naquele momento histórico, o problema dos cientistas era explicar as leis ponderais. E o modelo atômico de Dalton satisfez perfeitamente, explicou e ficou em voga por muitos anos. O detalhe é que a ciência evoluiu e aprendeu a trabalhar, aprendeu os fenômenos elétricos, aprendeu a mexer com eletricidade. Dentre os vários fenômenos elétricos importantes, um deles chamou muito a atenção e foi base para que Thomson elaborasse o modelo atômico dele. Então, de novo, Thomson também usa trabalhos de uma série de outros cientistas. Essa história de mexer com eletricidade começa com Faraday e tem um destaque com um experimento proposto por um cientista chamado Crookes, William Crookes. Crookes bolou o seguinte experimento. Em um tubo de vidro, ele colocou gás aqui dentro. Nesse tubo de vidro também apareciam dois eletrodos. Pessoal, então eu tenho um tubo de vidro com eletrodos. Pessoal, o que são eletrodos? São metais, né? Então eu tenho aqui dois metais ligados numa corrente, num gerador de corrente, né? Aqui o polinho negativo, aqui o polo positivo. Isso aqui era um geradorzinho de corrente. O que acontece? Gases na pressão atmosférica aqui, gás não é bom condutor de eletricidade. Gás não é bom condutor de eletricidade. Só que o Crookes percebeu que à medida que ele ia criando vácuo, ou seja, à medida que ele ia retirando o gás daqui de dentro para tentar se aproximar do vácuo, né? Então ele tentou aproximar o vácuo, então à medida que eu vou tirando o gás daqui de dentro, o que ele percebe? Começava a surgir uma luminosidade que partia do cátodo, que é o eletrodo de polo negativo, né? A gente chama esse eletrodo aqui, ó, de catodo ou cátodo, né? Ó, cátodo ou catodo, e esse eletrodo aqui a gente chama de ânodo ou anodo. O que ele percebeu? Ele percebeu que à medida que ele ia tirando o gás de lá de dentro, ia aparecendo uma luminosidade nesse tubo. Ou seja, em condições específicas, ou seja, quando o gás está rarefeito, ele passa a ser um condutor de eletricidade. Lembrar que essa eletricidade aqui era altas voltagens, tudo bem? Ó, altas voltagens, não era uma voltagenzinha pequena, tudo bem? Em altas voltagens, o gás conseguia conduzir corrente elétrica. Crookes fez mais uma série de experimentos, né? Deixa eu colocar aqui só o nome dele para a gente dar os créditos, né? Ó, o Crookes fez uma série de outros experimentos. Ele basicamente reproduziu os experimentos que Thomson havia feito. O problema é que ele encontrou algumas inconsistências nos resultados experimentais, o Crookes. E aí, como ele encontrou essas inconsistências, ele meio que largou de lado esses experimentos, tudo bem? Passou alguns anos, Thomson retoma essas ideias, retoma esse equipamento, né, esse aparato experimental aí de Crookes, e ele começa ele mesmo a fazer essas experiências. O que ele queria? Ele queria identificar qual era a natureza desses raios que saíam do cátodo. Por isso que a gente chama isso aqui de tubo de raios catódicos. Raios catódicos porque era uma espécie de raio que saía do cátodo em direção ao ânodo.
Por isso que chamaram de tubos de raios catódicos, tudo bem? Beleza, ele queria estudar isso. Então, ele fez lá uma série de experimentos. Já Thomson foi beneficiado porque na época dele, né, os experimentos de Crookes não davam certo, porque ele não conseguia ter um vácuo muito bem feito. As bombas de vácuo tinham uma certa limitação, que quando Thomson foi retomar esses experimentos, já tinha se desenvolvido novas bombas de vácuo, ou seja, tinha um vácuo um pouco mais perfeito, né? Ele conseguia deixar a atmosfera mais rarefeita. Olha só que interessante. Então você vê que um detalhezinho que nem aparece aqui, né? Não aparece em livro nenhum, as bombas de vácuo nunca aparece. Foi isso que foi o diferencial para que Thomson pudesse reelaborar esses experimentos e chegar a uma conclusão bastante interessante que a gente vai ver no final. Basicamente, a gente vai dividir essa ideia em 3 experimentos para a gente estudar a natureza desses raios catódicos. No primeiro experimento, o Thomson usa um anteparo fixo. Eu coloquei um obstáculo fixo aqui. Qual que era o objetivo dele? O objetivo de Thomson era verificar se esse raio catódico se propagava em linha reta ou não, né? Porque se ele propagar em linha reta, vocês concordam que se ele propagar em linha reta, ele bate aqui, ele não consegue ultrapassar e vai formar uma sombra aqui atrás. E foi justamente isso que ele percebeu. Ele percebeu que o raio catódico, ele se propagava em linha reta. Ó, quando ele atingia o anteparo aqui, ó, ele não conseguia ultrapassar. E olha só que interessante. Olha o que surgia aqui atrás. Surgia uma sombra, né? Essa sombra aqui que surgia fez com que ele chegasse à conclusão de que o raio catódico ele se propagava em linha reta. Então, o fato de ter uma sombra aqui, mostrou para ele que os raios catódicos, né, os raios catódicos propagam-se em linhas retas. Olha lá, raios catódicos propagam-se em linha reta. Poxa, isso aí já era uma conclusão bastante interessante. Então ele não conseguia desviar de um obstáculo, ele propagava-se em linha reta. Tudo bem? Diferente, por exemplo, da água, né? Se eu pegar, por exemplo, coloco minha mão aqui e jogo uma lanterna aqui, vai ter sombra porque a luz não ultrapassa a minha mão, ela se propaga em linha reta. Agora, se eu jogar água, ela vai ultrapassar aqui meus dedos, vai molhar o chão todo. Tudo bem? Beleza? Então aqui o raio catódico propaga-se em linha reta. Maravilha. O segundo experimento que ele fez, ele queria verificar se esse raio catódico era apenas luz ou se ele era formado por corpúsculos, né? Se ele é formado por algum tipo de material. E o que ele fez então? É lógico, o desenho aqui está bem feito, né? Tá lindo. Isso aqui é um catavento. O que acontece? Eu deixei ele num trilho. Basicamente, se o raio catódico tiver massa, quando ele bate no catavento, o que vai acontecer com o catavento? Ele vai girar. E aí, como isso aqui é livre, né? Ele vai tender a deslocar para cá. Porque você imagina, eu joguei jogo luz num papel, não vai mexer. Agora, se eu jogar uma pedra no papel, ele mexe. Tudo bem? Então ele queria determinar se por um acaso esse raio catódico apresentava alguma massa. E olha só que interessante, quando ele fez esse experimento, ao chocar com o catavento, ele fez o catavento girar e deslocar aqui para sentido ânodo. Então, qual foi a conclusão que ele chegou aqui? Os raios catódicos são corpusculares. Olha lá. Os raios catódicos são corpusculares. Os raios catódicos são corpusculares. Ou seja, ele apresenta massa, né? Basicamente é isso. São corpusculares. Ou seja, eles apresentam massa. Beleza? E o último experimento que ele fez, esse foi o experimento que deu problema para Crookes, porque os fenômenos, quando eu tenho muito gás, um fenômeno meio que interfere em outro. Então o que o Thomson fez? Ele submete os raios catódicos a campos elétricos e campos magnéticos. Quando o Crookes fez, submetia campo magnético, ok. Campo elétrico, não ok. Por quê? Porque tinha muito gás ainda. Quando o Thomson consegue tirar todo o gás aqui,
os fenômenos batem basicamente com as teorias da época, tudo bem? O que ele percebeu então? Ele colocou aqui uma plaquinha carregada positivamente, uma plaquinha carregada negativamente. Olha só que interessante. Se por um acaso esse raio catódico fosse alguma coisa neutra, ele não ia sofrer desvio nenhum, concorda? Porque ele não ia sentir nem atração pelo positivo, muito menos pelo negativo. Agora, se ele tivesse algum tipo de carga, ele seria atraído ou por um polo ou pelo outro. E olha só o que acontece, o raio catódico sofria um desvio em direção ao polo positivo, ou seja, ele era atraído pelo polo positivo. Qual é a conclusão que a gente chega? O raio catódico é negativo. Os raios catódicos apresentam carga negativa. Então, até aqui, ele conseguiu desvendar aí os mistérios que rondavam esses raios catódicos, né? Esses apresentam carga negativa. Ele conseguiu desvendar os mistérios que rondavam esses raios catódicos. Agora, ele deveria tentar entender, de onde vem esse raio catódico, né? Será que vem do eletrodo? Será que ele vem por conta do gás que está aqui dentro? Para responder essa pergunta, né, é só a gente trocar os eletrodos. Eu não estava usando eletrodos de cobre, vou usar eletrodos de alumínio, depois vou usar eletrodos de ouro, depois vou usar eletrodos de platina. E à medida que ele trocava os eletrodos, ele percebia que todos os fenômenos eram repetidos. Então não era o eletrodo que estava influenciando nisso aqui, beleza? Então o que ele pensou? Só pode ser o gás agora que está influenciando, né? Então ele troca o gás e o fenômeno que ocorre é rigorosamente o mesmo. Qual é a conclusão que ele chega? Que independentemente do material, ao submetê-lo a uma elevada voltagem, alguma coisa sai desse material. Essa alguma coisa propaga-se em linha reta, é corpuscular, ou seja, tem massa e apresenta carga negativa. A esses raios catódicos, essas coisas que eram, entre aspas, cuspidas de todos os materiais, ele chamou de elétron. Então o raio catódico, na verdade, era um feixe de elétrons que escapava dos átomos quando eu submetia ele a elevadas correntes. Esses elétrons, eles apresentavam massa e carga negativa. Ele conseguiu até achar a relação entre a carga e a massa, fazendo um cálculo, né? Basicamente, né? Se você tem o tamanho do desvio, você concorda que se desviar muito, o negócio é leve, se desviar pouco, o negócio é pesado? Então, com cálculos matemáticos, ele conseguiu estimar a relação entre a carga e a massa dos elétrons. Olha só, ele não determinou nem a massa nem a carga individualmente, mas ele achou uma relação entre a carga e a massa dos elétrons. E com base nesses experimentos, ele reelabora o modelo atômico, ele redefine o modelo atômico. Agora o modelo atômico não podia mais ser aquela bola maciça indivisível conforme foi proposto por Dalton em 1808. Agora, em 1898, finalzinho do século XIX, nessa bolinha aqui, ele tinha que colocar alguma coisa, que era justamente esses elétrons, né, que ele chamou de elétrons, que eram ejetados do átomo quando eu submetia ele a altas voltagens. Então agora na outra lousa, a gente vai colocar aí os conceitos, né, os postulados da teoria atômica de Thomson, baseado nos resultados experimentais obtidos com as ampolas ou tubos de Crookes, que veio com o estudo da eletricidade iniciado por Faraday. Olha só quanto cientista trabalhou para que Thomson chegasse ao final e elaborasse um modelo atômico dele. Aguarda um minutinho aí que a gente já volta com uma lousa nova. Fala galera, voltamos agora já com a lousa, com as proposições de Thomson para o seu modelo atômico. Então lá, os átomos de todos os elementos apresentam os elétrons.
Ele trocou os eletrodos, trocou o gás e percebeu que o fenômeno lá era o mesmo. Então ele concluiu que todo mundo apresentava elétron. Portanto, se todo átomo apresenta elétrons e eu consigo arrancar os elétrons dos átomos, então os átomos não são mais indivisíveis, eles são divisíveis. Atribui-se a Thomson a descoberta de partículas subatômicas. Essa palavrinha já apareceu em vários vestibulares. Então ele descobriu as partículas subatômicas, tá? Por quê? Porque o átomo tem mais coisa, ele não é uma coisa maciça, não. Ele diz também que para ser neutro, o átomo, portanto, é uma massa positiva com elétrons negativos incrustados nele, de modo a garantir essa neutralidade. Thomson, ele acreditava que cada átomo apresentava muitos e muitos e muitos elétrons para garantir essa neutralidade. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? E o número de elétrons, ele é determinado e ele geralmente é pequeno, e a gente vai ver isso nas próximas aulas. Pessoal, não foi Thomson quem deu esse nome, tudo bem? Dá a impressão que Thomson falou, não, o meu modelo é um pudim de passas. Gente, nenhum cientista vai usar esses termos aí para justificar os modelos deles. É que, na verdade, a gente buscando analogias, né? Você viu lá, o modelo de Bohr a gente chamava de bola de bilhar. O modelo de Thomson fica conhecido como pudim de passas. O problema é que isso vem de traduções de livros da Europa, porque no Brasil não é comum ter essa sobremesa. Pudim de passas é uma sobremesa que é servida geralmente no Natal, na Europa, um costume europeu, que é um pudim mesmo com um monte de passas dentro do pudim. Não é igual manjar que você põe as ameixas em cima. Não é isso, é dentro, é incrustado. Por isso que eu sempre costumo, para os meus alunos, passarem a fazer analogia com um panetone. Aí um panetone já é mais do nosso dia a dia, né? Já é mais do nosso cotidiano, né? Pelo menos no Natal todo mundo come panetone. O que seria então o modelo? Como eu comparo, como eu faço essa analogia? A massa do panetone, aquela coisa amarela, né? A massa do panetone seria a carga positiva, seria aquela massa positiva. E as frutas cristalizadas, ou as gotas de chocolate no chocotone, elas estão dentro e elas também estão na periferia. Então elas estão incrustadas nessa minha massa positiva. O modelo fica conhecido mais ou menos assim. É importante você ter na sua cabeça que essas cargas negativas, elas estavam distribuídas de forma homogênea. E ele coloca no trabalho dele que elas não estavam paradas. Elas estavam em constante movimento. Por que elas estão? Porque ele sabe que esses elétrons não podem estar parados. Tanto que quando você aplica alta voltagem, eles são cuspidos de dentro do átomo. Então ele acreditava que naquela maçaroca positiva, os elétrons ficavam lá sassaricando, andando para lá e para cá, né? Mas eles ficavam mais ou menos assim, ó. Então tem tanto na periferia como na parte interna aqui do átomo. Beleza? Beleza? Então esse é o modelo atômico de Thomson. Essa aula termina por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você não entendeu os experimentos, você volta, vê novamente, tenta chegar nas mesmas conclusões que Thomson foi chegando e tenta elaborar o modelo dentro da sua cabeça. Uma vez que você faz isso, você nunca mais esquece esse modelo. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, por favor, dê uma curtida, compartilhe com seus amigos. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão, crítica ou elogio, deixa aqui nos comentários do YouTube, ou então você manda um e-mail para mim no duvidas@quimicadoamigo.com.br ou no contato@quimicadoamigo.com.br. Será um prazer responder a sua dúvida e o que eu tenho a dizer para você é só um agradecimento grande por ter assistido a aula até aqui e beijo, tchau!